Então, vamos lá, meus amigos, iniciando aqui a nossa aula pós-intervalo, ok? Deixa eu mostrar um negócio para vocês que está aqui na minha frente e é a título de curiosidade mesmo, ok? Eu também sou técnico em segurança do trabalho, tá? Vocês sabem como é que é um registro de um técnico em segurança do trabalho? Alguém já viu ou não? Não, eu não vi. Não. Vamos mostrar para vocês, tá? Vocês me veem na tela inteira aí quando vocês estão, quando eu estou falando, é isso? A gente vê o da gravata para cima. Ah, ainda bem, Rita, ainda bem, Rita. Então, vamos ver. O registro do técnico de segurança do trabalho, ele é feito na própria carteira de trabalho. Não existe um documento oficial como a própria OAB. Então, tá aqui, ó, minha linda carteirinha de trabalho. Estão vendo ela aí ou não? Sim. Aí abre aqui a primeira folha. A foto deste lindo professor. Ok. Aqui, ó, esse lindo professor que Não fala... está aparecendo foto não, professor. Não, mas é lindo do mesmo jeito, mesmo não dando... Ah, mas eu quero ver. Joga um pouquinho para a esquerda. Para a esquerda. Tá mais novinho. Mais novinho, né? Você não quer mostrar, né? Aí, o registro é feito aqui, ó. Entendeu? Não sei se dá para vocês verem aí. Estou colocando bem próximo à câmera. Sim, dá sim. Tá aí. Perfeito. Aí o registro é feito por aqui, na própria carteira de trabalho. Okay? Na página de registro, né, professor? Não, na parte de anotações gerais. A anotação geral? Isso, ela é feita aqui. Então, eu não sou um empregado, eu sou um prestador de serviço. É só o registro, efetivamente, né, do órgão de classe, entendeu? Tá aqui, ó. O registro do Ministério do Trabalho. Tá? Então, quando eu vou participar de alguma audiência que o pedido tem de insalubridade, eu acumulo duas funções. A primeira delas como advogado, né? E a segunda como assistente técnico. Aí o juiz sempre pergunta para mim, doutor, mas o senhor é técnico também em segurança do trabalho? Sim. Então, eu gostaria que Vossa Excelência me nomeasse. O senhor tem seu registro? Aí eu saco a minha carteirinha de trabalho. Ok. Aí o juiz confere. Aqui, não sei se dá para vocês verem onde está meu dedão aqui, ó. É o número do meu registro perante o Ministério do Trabalho, entendeu? Neste número aqui. E aí, uma etiqueta, vocês podem ver que é uma etiqueta. E aí eu apresento minha carteirinha de trabalho e efetivamente participo aí como assistente técnico nas perícias. Tudo bem ou não? Para ter essa qualificação é como, professor? Você tem que fazer um curso de estimado mais ou menos 1 ano, ok? Vai estudar tudo sobre insalubridade, tudo sobre periculosidade, vai estudar as NR, as normas regulamentadoras. Aí você faz uma prova, feita a prova, aí você começa a atividade laborativa. Ok? Eu também dou aula na Anhanguera de Saúde e Segurança do Trabalho, uma disciplina bem legal que vocês têm que ter conhecimento, tá? E vocês imaginem hoje, a gente fez um trabalho aí que foi a indagação de todos vocês hoje de manhã para mim, sobre o Covid, né? Sobre o coronavírus. É um risco biológico, ok? Dentro dos riscos biológicos, o agente biológico, né? Estão os vírus, as bactérias, os vermes, todas essas porcarias aí, você entendeu? Especialmente os vírus. Então, a gente estava até falando de nexo de causalidade, perfeito? O perito vai ter que ir no ambiente do trabalho e ver se ele efetivamente está tomando aí todas as medidas de segurança, né, dentro daquele ambiente laboral. Perfeito? Então, eu acompanho essas perícias ligado aí à insalubridade, me apresento como técnico e eu acumulo função, uma como advogado e outra como assistente técnico.
né? E, logicamente, ganho 2 vezes, né? Porque são, é o Marcos advogado e o Marcos técnico em segurança do trabalho, ok? Apontando esses riscos. Tudo bem? Sim ou não, meus amigos? Sim, professor. Beleza. Deu para entender, né? Vamos voltar lá para a nossa aulinha. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês não verão mais esse lindo rostinho, não precisem ficar com saudades, viu, Rita? Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. Não, mas dá saudade sim, professor. Ainda bem que seu marido foi embora, Rita. Ele saiu, Ele é um pentelho que fica perguntando as coisas aqui para mim, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao abandono de emprego. A gente finalizou com ele, vamos retomar com ele. Abandono de emprego. É caracterizado como decurso de um período determinado de ausência ao serviço, elemento objetivo. E a intenção manifesta do empregado em romper o contrato de trabalho, tá? Elemento subjetivo. Então, vejam que são 2 requisitos, né? Ausência ao serviço e a intenção, tá? Efetivamente, de romper o contrato de trabalho. A CLT não fala efetivamente de um prazo, né? No qual a gente tem ausência de serviço. Não existe um prazo determinado. Porém, tendo em vista que não existe um prazo determinado, perfeito, o que a gente pensa a respeito? Tá? A súmula 32 do TST estipulou um prazo como sendo de 30 dias, perfeito? Um prazo de 30 dias, tá? Para efetivamente a gente pegar aí e poder mandar embora por justa causa. Porém, esse é apenas o período. Agora, a gente tem que ter uma ciência inequívoca que ele efetivamente tem intenção em romper o contrato de trabalho. Nós temos que ter esta intenção, tá? Temos que ter esta verificação. Então, tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes, tá? Muitas das vezes, o empregado, ele falta 30 dias, mas ele garante que ele tem intenção de continuar trabalhando com a empresa. Eu já tive empregado que foi viajar, perfeito, e caiu na farra e gastou todo o dinheiro dele. Ele foi para outro estado, de férias, para outro estado para fazer um trabalho, gastou toda a grana dele lá no outro estado, ficou incomunicável, você entendeu? E a gente falou, pô, acho que o cara não quer voltar mais, 30 dias o cara não volta, perfeito. Aí o cara pega carona com um, pega carona com o outro, e se é aquilo, a gente havia mandado ele embora por justa causa, por abandono. Ele falou, pô, mas eu tinha intenção em voltar, que acabou meu dinheiro, acabou minha grana, mas eu nunca quis ser mandado embora. Eu tenho intenção em voltar a trabalhar. Então, a gente tem que ter aí a ciência inequívoca, tá? De retorno ao trabalho. Perfeito? A gente tem que ter a ciência inequívoca de retorno ao trabalho. Tudo bem, meus amigos? Falem comigo. Professor, uma dúvida. Beleza. Pois Que nem não. no caso que o senhor citou, que o funcionário viajou e aí ele ficou incomunicável. Depois que foi dado a justa causa, tem a empresa, ele se apresentou, a empresa tem obrigatoriedade de reverter essa justa causa? Ou uma vez Não, dada? tudo pode ser anulado sem qualquer problema, entendeu? Tudo ela pode ser anulado. Se ela efetivamente não tiver mais intenção em manter a justa causa, ouviu efetivamente as alegações a respeito disso, ok? Não há qualquer problemática. Perfeito? Não há qualquer problemática. Tá, uma outra dúvida. O funcionário, ele se ausentou, por exemplo, é um ótimo funcionário, se ausentou 7 dias. A empresa tem obrigatoriedade de ficar fazendo ligações, mandar um telegrama ou... Tem obrigatoriedade. A ciência é inequívoca. Tem obrigatoriedade. Por isso que quando a gente faz contrato de trabalho, tá?
A gente tem que colocar uma cláusula que o empregado tem que manter os dados pessoais dele devidamente atualizados junto à empresa. Tá? Tem que manter os dados, é obrigação dele manter os dados. Porque aí você precisa mandar um telegrama, você precisa entrar com uma notificação extrajudicial ou uma notificação judicial, você não tem os dados dele, você acaba tendo problemáticas aí. Tá, mas tem um prazo disso relacionado a isso? Por exemplo, o funcionário ficou 7 dias, 10 dias, eu tenho que entrar em contato. A doutrina, né, determina que eles fiquem afastados do trabalho por no mínimo 30 dias. Então, a gente tem que esperar esse lapso temporal. Entendi. Perfeito? Então, eu tenho que esperar, então, os 30 dias. No 31º, eu já posso entrar em contato com ele? Ou Sim, não? Sim, já pode entrar em contato com ele e efetivamente perguntar, e aí, amigo, qual que é? Lógico que essa conversa tem que ser formalizada, né? No mínimo uma conversa de WhatsApp, no mínimo um telegrama, no mínimo um e-mail, de alguma forma, para você documentar isso em juízo. Entendi, professor. Obrigada. Vamos lá. Ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em legítima defesa, própria ou de outro. Essa tipificação da justa causa tem relação com os crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia, e com as ofensas físicas, ambas praticadas no ambiente laboral, local em que o empregado esteja submetido ao poder empregatício. O ato lesivo da honra ou boa fama podem justificar a demissão mesmo quando seja cometido contra terceiros, desde que cometido em situação na qual o empregador possa fazer uso do seu poder disciplinar, tá? Então, aquelas pessoas que xingam, né, que maltratam, que falam palavrões, palavras de baixo calão contra alguém, seja contra um visitante, seja contra um cliente, ok? É um ato lesivo contra a honra. Perfeito? Percebo que a linha traz uma importante ressalva. A legítima defesa descaracteriza o motivo como para a justa causa. Ou seja, porque a gente fala aqui, inclusive, em ofensas físicas, né? Alguém efetivamente vem me agredir, só me resta, efetivamente, eu me defender. Eu agir em legítima defesa. Perfeito? Nessa linha, descaracteriza aí como motivo para a justa causa, tá? Dele ou de ontem. E aqui, ó, a linha J, ela é diferente, elas parecem iguais, mas não são. A linha J, ela diferencia da linha K. Pois não? Alguém quer falar comigo? Não. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas vivas praticada contra o empregador. Aqui, ó, tá? Contra terceiros, tá? Contra legítima defesa própria ou de ontem, tá? Aqui é contra, onde está aqui? Contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, vamos lá. Essa linha é bastante semelhante à anterior, com a diferença de que se aplica aos casos lesivos à honra ou ofensa física praticado contra o empregador e seus superiores hierárquicos, tá? Além disso, é importante frisar que na linha anterior, ali destacou a necessidade de a conduta ter sido praticada no ambiente, no serviço, que, como vimos, pode ser entendida não só como ao estabelecimento em si, mas também aos locais onde haja poder empregatício, tá? Então, aqui é efetivamente, né, ofensa física contra um empregador ou seus superiores hierárquicos. Perfeito? Então, efetivamente, xingamentos, né, maus tratos. As pessoas parecem que perderam um pouquinho nesse senso de, como é que eu posso dizer, né? Esse senso de respeito, né? Então, não é qualquer coisa que a gente pode sair falando por aí. Perfeito? Então, ofensa, né, lesiva à honra e ofensas físicas. Tá? E não vão pensar que não é incomum, tá? Principalmente na ofensa física, perfeito? Empregado e empregadores saírem na mão. Não vão pensar que isso efetivamente não acontece, né, com uma certa frequência. Acontece sim. Perfeito? Então, cuidado com isso.
Práticas constantes. Olá. E se acontecer, por exemplo, assim, um funcionário iniciar uma agressão contra o outro, o funcionário que reage é um pouco mais forte, porém não, ele só teve que reagir, mas ele acaba explodindo, perdendo o controle e fere gravemente o outro funcionário, o que iniciou o combate. Se aplicaria alguma justa causa nesse que feriu, que só feriu porque estava se defendendo, mas perdeu o controle? Não, inicia-se por quem começou a agressão. Ok? Aí o que você está me falando é condição física, porque o outro era mais forte, coisa nesse sentido, tá? Na verdade, o que interessa é aquele que efetivamente iniciou com a agressão, aquele que deu o primeiro passo para que a agressão ocorresse. Tá? É isso que é levado em conta. Primeiro passo, entendeu? O desfecho, isso pouco interessa para a Justiça do Trabalho, quem é mais forte, isso e aquilo. Não é MMA, né? Isso não interessa para nós. Interessa quem deu causa a que tudo isso acontecesse. A quem efetivamente estava quieto no seu canto lá, perfeito, e alguém foi incomodá-lo para que a agressão física acontecesse. É isso que interessa para o direito do trabalho. Tudo bem? Professor? Pois não. Num caso desse de agressão física, a empresa tem alguma obrigação na área criminal contra esses empregados? Tem, ela tem que... Quando a gente conhece um crime, né, a gente age por ação ou por omissão. Ela não pode ficar omissa. Ela tem que pedir instauração aí, porque com certeza vai acarretar aí lesão corporal a alguém, né? Ok. Então, entendi, obrigado. É bom alvitre que ela faça aí efetivamente um boletim de ocorrência nesse sentido. Beleza. Vamos lá, continuando. Prática constantes do jogo de azar, ok. Aqui ele exige a habitualidade da prática, tá? Apostas em corridas em cavalo, jogos de azar e assim vai, durante o horário de trabalho. Vocês lembram daquele jogo chamado Pirâmide? Vocês lembram da Pirâmide ou não? Eu lembro. Lembra da Pirâmide? Eu lembro também. Isso deu uma confusão quando isso efetivamente pegou no breu. Por quê? Como é que era a pirâmide? Todo mundo contribuía para que quem chegasse no topo da pirâmide ganhava, né? Então, pegava-se, fazia uma pirâmide mesmo, e abaixo, na base dela, eram as pessoas que estavam entrando com dinheiro. E aí, a partir do momento que iam mais e mais pessoas entrando com dinheiro, você ia subindo para o topo da pirâmide. Quando você chegava no topo da pirâmide, você recebia. E isso era um jogo de azar, por quê? Cada vez mais você precisava de pessoas na base, né, alimentando a base para quem chegar no topo poder receber. Então, aquele que tinha sorte e chegava no topo primeiro recebia, o restante ficava tudo no prejuízo. Tá? E isso deu uma confusão enorme dentro do ambiente do trabalho. Por quê? Muitos ficavam no prejuízo. Pô, e a gente sabe que as pessoas recebem salário, entendeu? Para pagar aí os seus valores, né, no mês, e se a pessoa ficar no prejuízo, ela fica numa situação complicadíssima, tá? Então, isso deveria ser tolhido, deveria ser proibido pela empresa. Esse era o correto. Perfeito? Então, isso deu muita problemática. Aí as empresas pararam com essa situação de permitir, né, jogos de azar dentro do ambiente laborativo, porque isso dava confusão. Deu muita confusão, não foi pouca não, viu? Deu muita confusão. Tá? Mas muita mesmo. Beleza? Não há consenso doutrinário sobre esta linha abranger somente jogos proibidos por lei, ou se também caberia exceder a prática de jogos ilícitos que prejudiquem a prestação de serviço. Então, não é só jogo do bicho, qualquer jogo que a pessoa efetivamente possa aí, né, efetivamente ficar no prejuízo. Alguém gosta aí de videogame? Do grupo aí?
Sim ou não? Eu. Você? Sim, professor. Eu também gosto, professor. Que bom, hein? Então a gente vai fazer um jogo em conjunto, porque eu jogo também, hein? Jogo forte, hein? Todo dia. Vamos lá. Se eu jogo o quê? Eu jogo tudo, desde Sonic até o que aparecer, entendeu? Jogo tudo. Vamos lá. Não vou ficar gravando isso aqui, senão vou ter problemas. Vamos lá. A reforma trabalhista criou uma nova hipótese de dispensa com justa causa. 482-MS é novo, tá? Ele veio com a reforma trabalhista. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. O parágrafo único constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Registre que há uma controvérsia sobre a constitucionalidade deste artigo. Por que perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão? Por exemplo, uma pessoa que teve problema com pontuação na sua carteira de habilitação e ele é motorista. O cara, para exercer a atividade de motorista, ele precisa da habilitação. Será que seria motivo para ele ser mandado embora por justa causa? O que vocês acham? Sim, professor. Se ele é motorista e ele não tem a carteira de habilitação, como que ele vai exercer a função dele? Então, Precisa ver também se ele... Eu acho que também se ele também, na hora da demissão, ele negou que ele teria... Ou omitiu, né? Que ele não tinha carteira profissional. Ou de motorista. Eu acho que não. Se ele já tinha carteira antes e depois ele teve problema na habilitação, na carteira, eu acho que não contribuiria para a justa causa, mas sim para a falta de interesse da empresa, já que ele não poderia mais exercer o... fecha o áudio aí, por favor. Deu para ouvir o que eu falei, professor? Repete de novo, por gentileza. Eu acho que não, porque se ele tinha carteira quando foi contratado e depois ele veio a ter problemas nela, seria apenas desligado por falta de interesse da empresa por ele não poder mais cobrir o cargo. Sim, então, por isso que está sendo discutido aí, né, a constitucionalidade desse dispositivo legal, tá? Se efetivamente é compatível ou não, ok? Vamos esperar aí, efetivamente, o desenrolar disso perante aí os órgãos supremos, perfeito? Mas é uma criação ainda, uma nova criação da reforma trabalhista. Então, a gente tem que olhar isso com acompanhamento disso, não tem uma resposta exata, para que a gente chegue aí a um deslinde dessa ideologia. Ainda assim, tá? Há uma controvérsia da constitucionalidade. Então, vamos aguardar, e assim que tiver um posicionamento, eu informo vocês. Alguma dúvida, meus amigos? Mais ou não? Não, beleza. Não. Nenhuma. Só para concluir o que eu falei agora, a linha de raciocínio, eu acho que, tipo, assim, opinião pessoal, só deveria ser, nesse caso da carteira, constituir justa causa se ele tomasse, tipo, tivesse essa limitação na carteira e não informasse a empresa e por um período continuasse sem informar a empresa e trabalhando. Porque isso poderia trazer prejuízo para a empresa se ele fosse parado e a empresa não teria como provar que não sabia. Entendi. Tudo isso, efetivamente, tem que ser... A gente tem que esperar aí agora a decisão do Supremo relacionado a isso, entendeu? Para que a gente possa ter um cunho do que vai se decidir a respeito. Mas, vamos aguardar. Tudo bem? Sim ou não, meus amigos? Beleza. Tudo ok. Sim. Ok. Professor, tudo certo. Então, vamos lá. Dando continuidade, vamos para a unidade 13,
a gente tratou de 4, o tema da nossa aula é a extinção do contrato de trabalho. A gente falou as causas da justa causa no artigo 482, agora vamos falar da rescisão indireta, artigo 483 da CLT, tá? O 483 da CLT é quando o empregador comete falta grave, sendo essa modalidade reconhecida na justa causa. O 482, quem comete a falta grave é o empregado. No 483, quem comete a falta grave é o empregador, tá? Desta forma, perceba que o empregado deve entrar com ação na justiça contra o empregador e é o Poder Judiciário que decidirá sobre o cabimento da rescisão indireta ou não. Por que rescisão indireta? Porque o empregador cometeu falta grave e o empregado não quer mais continuar trabalhando. Ele também não quer pedir demissão para não perder os direitos dele, tá? Então, ele entra com uma medida judicial chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta do contrato de trabalho. É uma justa causa, tá, do empregador. Ele que efetivamente comete o ato faltoso. Elementos da rescisão indireta. Trato com rigor excessivo. Oi. Eu não sei se é só comigo, mas a sua voz está picotando. Minha voz está picotando, meus amigos? Para mim tá também, professor. Ela saiu um pouco do ar uns tempinho. Então, vamos lá, Fê. Então, vamos lá. Rescisão indireta, os modos que nós temos aqui, ó. Tratado com rigor excessivo, perigo manifesto de mal considerável, exigindo serviços superiores às forças, proibidos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato, e o empregador não cumprir obrigações contratuais, ou seja, descumprir aí o contrato de trabalho. Perfeito? O empregador prepostos praticar um ato lesivo da honra e boa fama contra o empregado e sua família, e o empregado preposto a ofender-se fisicamente. Redução sensível do trabalho, sendo esse por persa ou redução de tarefa, e o empregador praticar violência doméstica ou familiar contra mulheres. Lei Maria da Penha. Tudo bem até aqui ou não? Tá? Esses são os motivos que ensejam aí a rescisão indireta do contrato de trabalho. Estão elencados no artigo 483 da CLT. Vamos lá. É importante mencionar que a falta ensejadora da rescisão indireta não necessariamente será cometida diretamente pelo empregador. Também pode gerar a rescisão indireta após ações indevidas praticadas por prepostos do empregador, empregados e ocupantes de cargos de chefia e etc. A gente sabe que muitas das vezes as empresas, né, não é o empregador, não é o dono dela que fica à frente dela. Então, a gente muitas das vezes tem os cargos de chefia. Perfeito? Então, se o próprio administrador da empresa cometer o ato faltoso, tá? Enseja aí rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos ver os dispositivos agora. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. A primeira situação diz respeito à limitação física do empregado, que deve ser respeitada, sob pena de causar-lhe ou agravar problemas como lombalgia. Perfeito? A linha A também cita os serviços defesos por lei, ou seja, que seria o caso de um empregador indevidamente exigir que o empregado praticasse atos ilegais, como a venda de produtos sabidamente objeto de contrabando. Tá? E, por fim, a linha, você vê que ele tem vários dispositivos, né? Aqui, ó, superiores às suas forças, proibidos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. No caso dos serviços alheios ao contrato, deve-se observar a função para a qual o empregado foi contratado, de modo que o empregador não deve exigir realização de tarefas que sejam estranhas ao pactuado. No decorrer do vínculo empregatício, é comum que haja alteração de função, promoções, mudanças de enquadramento do empregado no plano de cargos
existentes na empresa. Eu não consigo entender, né, efetivamente, aqueles empregados que é o famoso faz tudo dentro da empresa. O cara tem que ter um cargo e as suas funções específicas inerentes ao cargo que ele ocupa, tá? Então, a linha A, fala sobre exigir serviços superiores às suas forças. Todo mundo tem uma limitação física, não é tudo que o empregado pode fazer, tá? Proibidos por lei, ok. Então, você não vai efetivamente dentro do ambiente de trabalho o empregador pedir para você fazer aí algo que seja ilícito. Não é possível. Contrário aos bons costumes, ou você foi exercendo atividades estranhas ao que você foi contratado. Alguma dúvida até aqui ou não? Sim ou não? Não, professor, está tudo certo. Nesses casos... Professor, no caso, essa parte, ela está falando sobre o acúmulo de funções, né? Que não pode ser permitido. Não pode ser permitido, senão você está acumulando função para a qual você não foi contratado. Beleza. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Aqui pode ser enquadrado o assédio moral, quando o empregador se excede no uso dos seus poderes, tá? Então, aquele empregador que efetivamente fica cobrando meta, você tem meta de 50, bate a meta, vamos dobrar a meta. Pelo amor de Deus, ninguém consegue efetivamente viver assim, isso gera um estresse tamanho. A gente já sabe que estresse leva efetivamente à depressão, que com certeza aí vão ter problemas de doença ocupacional, perfeito? Então, nessa linha, isso é incabível, tá? Esse rigor excessivo. Agora, a gente também tem que ver o perfil do empregador. Eu trabalhava para uma empresa alemã, que eram 2 irmãos. Nunca vi aquelas pessoas rindo na vida. Aquelas pessoas eram cara fechada total, perfeito? Uma pessoa, 2 irmãos que não tem conversa, linha dura mesmo, linha pesada, perfeito? E todo mundo alegava que era rigor excessivo. Não é que era rigor excessivo, o modo de ser daquela pessoa é desta forma. É uma pessoa que efetivamente não é dada a ficar com cumprimentos, é um outro perfil de pessoa, tá? Então, nessa linha, a gente tem que fazer esta análise com quem a gente está lidando. Tudo bem? C. Correr perigo manifesto de mal considerável. O perigo manifesto de mal considerável pode ser relacionado às condições de segurança e saúde no trabalho. O ambiente do trabalho pode conter agentes ambientais, ruído, radiações, produtos químicos, passíveis de causar acidentes e doenças ocupacionais de graves consequências à saúde dos empregadores. E caso um empregador não adote medidas para eliminar, neutralizar ou controlar os riscos existentes, podemos estar diante de uma situação em que os empregados estejam expostos a perigo manifesto e mal considerável. É o que está acontecendo hoje, né? Vejam com os profissionais de saúde. Muitos não estão indo trabalhar. Estão entrando aí com pedido de rescisão indireta. Entrei com várias, principalmente enfermeiros, enfermeiros e enfermeiras, que têm filhos ou, efetivamente, tem pessoas que, com idade avançada, que moram consigo. E fala, poxa, eu não vou, efetivamente, ao hospital para qual eu trabalho, não está conseguindo entregar o EPI corretamente, eu não quero ficar exposto a estes riscos, tá? Eu não quero ficar, é um perigo de mal considerável, eu não quero ficar exposto a isso, eu posso levar esta doença, né, a Covid-19 para o meu filho, para minha mãe, tá? Entrei com uma enfermeira agora que ela falou, meu filho tem problema respiratório e minha mãe é uma idosa, eu não posso exercer essa atividade profissional agora, perfeito? E eu não estou tendo o suporte do hospital para qual eu trabalho, eu quero rescisão indireta. Entrou uma rescisão indireta e o tribunal deu, perfeito? Vamos se discutir a respeito disso. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, a linha D, por isso que o contrato de trabalho, né, deve ser bem efetivamente redigido,
tá? Então, o empregador é aqui que não está cumprindo. Uma delas é pagamento de salário. E agora, se o empregador não tem condições de pagar salário, tá? Como é que fica esta situação? Praticar o empregador os seus prepostos contra ele ou a pessoa de sua família, ato lesivo à honra e boa fama. Perfeito? É quando o empregador, né, xinga, em especial, o empregado no meio ambiente de trabalho, xinga ele ou, efetivamente, a família dele, tá? Ato lesivo à honra e boa fama contra ele ou pessoas de sua família. Perfeito? Pode-se pedir aí a rescisão direta do contrato de trabalho. Isso aqui, meus amigos, não tem muito segredo esses dispositivos, tá? Basta que vocês deem uma lida aí para a gente entender. Os atos lesivos da honra e boa fama podem atingir tanto o empregado quanto pessoas de sua família. Se relaciona a calúnia, difamação, injúria, crimes contra a honra tipificados no Código Penal. É de se destacar que o assédio sexual praticado pelo empregador contra o empregado é enquadrado nesta linha da CLT como motivadora da rescisão indireta do contrato de trabalho. Tem empregador que fica assediando as suas funcionárias, né? Pode ser enquadrado aqui. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, próprio de outro. É quando o empregador e empregado saem na mão, né? Os dois perdem a cabeça e vão para a ofensa física mesmo. Ok? O empregador passa, efetivamente, a ofender fisicamente o empregado. Perfeito? O empregador ou seus prepostos. Quando, efetivamente, eles vão se discutir aí no braço. Aí é um tanto que complicado, rescisão indireta do contrato de trabalho. Será que a simples ameaça caracteriza o empregador falar com o empregado? Eu vou pegar você, você pode ficar esperto que eu vou te pegar. O que vocês acham? É uma ameaça. É uma ameaça, ok? Que pode efetivar, se o empregado se sentir, né, ameaçado, se sentir constrangido e achar que efetivamente vai ter problemas com isso, ok, pede rescisão indireta. Então, eu não vou, que numa dessa eu posso sofrer um acidente do trabalho. Tudo bem? Mas professor, aí no bom dia. Professor, mas aí nesse caso, ele ameaçou, né? A pessoa tem que ter testemunha, tem que ter alguma coisa que prove, porque se não for concluído a ameaça, ela não tem mesmo até efeito para o Código Penal, não é isso? Então, tudo isso que a gente está falando, meus amigos, demanda de prova, né? Alegar é fácil, provar que é o difícil, entendeu? Não basta a alegação, a gente tem que efetivamente fazer a prova disso também, né? Perfeito? Teremos que fazer a prova. Tudo bem? Ok, tudo bem, obrigado. Vamos lá. Um empregador reduzir o seu trabalho sem nem se pôr peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, o empregado quer efetivamente, né, o empregador quer efetivamente mandar o empregado embora, o que ele faz? Ele reduz o trabalho dele, tá, para afetar sensivelmente a importância do salário. Para quê? Para que o empregado venha a pedir aí demissão. Ele não pode pedir a demissão, ele efetivamente tem que entrar com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, essa rescisão indireta do contrato de trabalho, ok, nada mais é uma justa causa que é aplicado ao empregador, tá? É uma justa causa que é aplicada ao empregador. Desta forma, vimos as 7 situações que podem ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, a justa causa praticada pelo empregador. São as situações em que o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Perfeito? Pessoal, alguma dúvida a respeito disso? Não, professor. Não, professor.
Sim, professor. Ai, esses áudios. Nenhuma dúvida a respeito disso? Sim, professor. Ó, só olhar o quadrinho aqui, ó. O quadrinho resumo está bem demonstrado. Tem certeza? Deixa eu sair aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Caso o funcionário se enquadre em um desses requisitos da rescisão indireta, ele deve ingressar com a ação e para de trabalhar, ou ele continua trabalhando e ingressa com a ação e espera o veredito? Como que funciona? Deu para ouvir a pergunta? Eu acho que ele saiu. Eu também acho que ele saiu. Ele saiu, caiu a ligação. Tá ruim a internet dele. Pelo jeito tá mesmo. Tá mesmo. Não, ele tá aqui, ó, mas não tá ouvindo a gente. Voltou, agora voltou. Achamos o professor. Fechei sem querer. Vamos lá, tô aqui. Qual é a pergunta? Vamos lá. Professor, no caso do funcionário se enquadrar em um desses requisitos da rescisão indireta, né, o empregador, no caso, o funcionário deve ingressar com a ação trabalhando ou ele já pode se ausentar do trabalho e ingressar com a ação? Não, primeiro ele ingressa com a ação, depois ele para de trabalhar. Ok. Aí ele já notifica, informa só ao empregado que ele efetivamente está esperando, que ele ingressou com o processo número tal, esperando a decisão da justiça relacionada aí à rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele não precisa ir mais. Ele não precisa ir mais. Tá? Mas ele também pode entrar com a ação trabalhando e continuar trabalhando? Sim. Às vezes o empregado, por exemplo, entra com uma rescisão indireta pedindo a fixação de férias, por exemplo. A empresa é boa, o cara gosta de trabalhar nela, aquela coisa, só que o empregador não concede férias. Então, ele entra com uma ação pedindo, ou você me concede férias, ou eu vou efetivamente, né, pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ok? Se o empregador conceder as férias para eles, não há por que falar em contrato rescindido. Tá? Então, mas se ele tiver, por exemplo, sofrendo um risco considerável, né, perfeito, aí nessa linha, efetivamente, ele pode falar, eu não vou mais, eu posso contrair, por exemplo, você é profissional de saúde e trabalha num hospital que não estão entregando o EPI, né? Não é você que vai lá, efetivamente, correr o risco, né, de manifesto de mal considerável relacionado a isso, não tem como, perfeito? Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, meus amigos? Professor, essa rescisão indireta, ela é adquirida pelo funcionário somente através da justiça? Só pela justiça. Ela tem que ser reconhecida pela justiça. Se a ação for julgada improcedente, é considerado pedido de demissão. Se a ação for julgada procedente, aí é rescisão direta, aí é demissão sem justa causa. Por que tem um pedido de rescisão indireta? Para ele não perder os direitos dele. Porque o empregado que perde demissão, o que ele sai na mão? Fala para mim. Saldo de salário e férias se houver, ou seja, ele sai por nada, entendeu? Então, para ele não pedir demissão, ele efetivamente vai buscar aí a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas quando o funcionário chega a entrar com essa rescisão indireta, porque ele já conversou várias vezes na empresa, né, professor? A situação já está altamente desgastada. Já está altamente desgastada. Tudo bem? Mais alguma pergunta para mim? Não, professor, ok. Tudo certo. Então, meus amigos, eu me despeço de vocês, vou finalizar a aula por aqui. Nós temos só mais um encontro, 2 encontros, né? A gente já finaliza a nossa matéria. Eu peço, por gentileza de vocês, entregarem o trabalho aí para a Rita
o mais breve possível, porque eu vou fazer o lançamento dessas notas ainda hoje. Perfeito, vou fazer o lançamento dessas notas ainda hoje. E a gente está finalizando o semestre, né? Então, eu preciso que vocês aí se empenhem para eu já fazer a imputação das notas. Estamos aí, acho que temos... Esse encontro que a gente fez foi o 14, não foi isso? Não, 13. O 13 e o 14. Isso, então só tem mais 2. E mais uma aula eu praticamente termino, que é o 15 e o 16. Terminamos o nosso conteúdo programático. Perfeito? Aí, efetivamente, é a prova, tá? Mas já tem a data, professor? A prova é agora, no comecinho de junho, né? Já está aí. Hoje é dia 14, mais 7, que a gente vai se encontrar na quinta-feira da semana que vem, é 21. Mais 7 é 28. Acabou, o mês de maio acabou. Aí já inicia as provas. Perfeito? Que é o prazo de eu terminar o 15 e o 16. Eu pretendo terminar o 15 e o 16 a semana que vem e deixar na outra semana para a gente fazer uma revisão de tudo que foi dito. Perfeito? E vamos para a prova. Já sabe se vai ser presencial, professor? Não sei. Aí você tem que esperar o comunicado oficial da instituição. Não sei te dizer. Ixi. É porque eles estão aumentando o prazo da quarentena, né? Cada vez mais, porque está aumentando os casos. Meus amigos, eu agradeço aí a atenção de vocês. Me coloco aí à disposição. Perfeito? E qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, tem aí o meu WhatsApp, tem meu telefone, tem meu Instagram, que vocês até agora não entraram no meu canal do Instagram, tem meu YouTube, só não fala comigo se não quiser. Professor, falou do Instagram, eu não consegui te achar, não. Você pode repetir de novo Qual que o seu Instagram? Tá aqui, ó. Como é que você não conseguiu me achar? Tá. Todas as apostilas têm meu Instagram? Sim. DR Marcos com U. R. Silva. O meu tá para ser aceito ainda, professor. Então, achar aqui, ó. Tô aqui com ele aberto. Vamos lá. Eu uso o meu nome de guerra, Marilda Lim. Seu nome? Como assim? É da minha esposa, professor. Eu me escondo atrás dela. Eu efetivamente... Está sendo gravado, hein, Átila? Como é que você está aqui? Olha. Marilda? Lim, é isso? Isso, esse é o nome da patroa. Vixe, ela controla até o Instagram do Átila. Meu Deus do céu. Não? Rapaz. Nem te conta a história, professor. Você apanha quantas vezes por dia, Átila? Vou até tirar a gravação aqui. Cada meia hora, professor. Estou quase numa rescisão indireta aqui, professor. Então, tá bom, meus amigos. Já te aceitei aqui, tá, Átila? Que eu não sabia que ela era sua esposa. Eu, quando não conheço, eu não aceito, não. Perfeito? Professor, Obrigado, já dei follow no senhor. Oi? Já dei follow no senhor. Já deu o quê? Já comecei a te seguir. Entendi. Mas eu não recebi aqui a sua... Agora veio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual é que é o seu nome? É a Cris Rebete, é isso? Rebeque. Tá, Rebeque. Então, meus amigos, me coloquem à disposição. Qualquer dúvida aí, a gente vai se falando. Perfeito. E a gente se fala aí. Um abraço, até mais. Um excelente dia para você. Professor, deixa eu falar um negócio. Professor. Tchau, professor. Tchau. Então, pessoal, segue mesmo o professor, porque ele me salvou no trabalho, hein? Colocou lá no Instagram dele a resposta do trabalho. E eu estava procurando, professor, não estava entendendo. Quando eu li lá o que você escreveu, que era assim, trabalho ocupacional, né? Sim. Aí que eu consegui desenrolar meu trabalho. Que ótimo.
Então tá bom, meus amigos. A gente se fala. Até logo. Beijo no coração. Estou com saudades de ter aula presencial com vocês. E a gente vai se falando. Tá bom, professor. Até logo. Um abraço. Até mais. Tchau. Ô, Rita,